Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Josué capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Nós amamos a tua presença, Pai. Josué capítulo 9, versículo 4. Diz assim: capítulo 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam do que Josué tinha feito em Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiro a Josué e carregaram o seu jumento com sacos gastos, vasilhas de couro velhas e rachada. Mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupa esfarrapada e também levavam pão seco esfarelados. Quando chegaram ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram aos seus heveus: como podemos ter certeza de que você não vive aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. E eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? E eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, o seu Deus, e de tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez a 2 reis amorreus e ao leste do Jordão: Seom, o rei de Esbom, Og, rei de Bazã, que viviam em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e diga-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães havia acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podemos ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. As nossas roupas e sandálias estão gastas de viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões dele, mas não consultaram ao Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazer esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. E partiram de imediato naquela direção, e em 3 dias chegaram à cidade dos gibeonitas, chamada Gibeon. Aleluia. Querifa, Beirote e Kiriat, esses nomes difíceis de falar. Contudo, não atacaram a cidade, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. E toda a comunidade se queixou contra os seus líderes por causa do tratado, mas eles não responderam. Uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, Deus de Israel, não podemos tocar nele. Temos de deixá-los a viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água por toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhe disse: por que vocês mentiram para nós? Porque disseram que viviam em uma terra distante da nossa, quando na verdade vivia aqui perto. Seja amaldiçoado, desde agora em diante, vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Aleluia. Pode se assentar. Essa palavra eu tenho meditado nela há alguns dias, e quando o apóstolo me chamou para estar ministrando aqui, porque eu creio que é a voz do Senhor, e na hora que ele me chamou, essa palavra veio fortemente no meu espírito, e eu entendi que o Senhor estava me autorizando a liberar essa palavra aqui nessa noite. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, que Ele possa falar ao teu nessa noite.
E eu creio que aquilo que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar. E Ele vai falar conosco, em nome de Jesus, eu creio. Aqui nós estamos vendo um cenário que Josué estava no auge dele, no auge ministerial. Ele tinha acabado de vencer uma guerra ali contra Jericó e Ai. E ele estava ali naquela missão de destruir os povoados que estavam perto ali dele, na região montanhosa. E era uma guerra que estava ali lastrada. Quando os gibeões, os gibeonitas, ficaram sabendo que o Deus que estava com Josué era muito mais forte, eles não agiram. Eu coloquei aqui que eles não agiram. Depois da vitória de Israel e Jericó e Ai, o povo perceberam que lutar com Israel diretamente seria muito difícil, né? E eu coloquei que eles não vieram com espada, eles vieram com engano. Que quando eles souberam que Josué, ele estava ali, eles pegaram e se passaram eles pegaram e colocaram uma sandália gasta, eles enganaram o povo de Israel para que não acontecesse nada com eles. E a palavra fala que eles vieram com sacos gastos, vasilhas de couro velhas, rachada, para que o povo de Israel nem percebesse que eles moravam ali perto. Eles foram de engano. E aí eu coloquei assim no meu caderno, naquilo que eu estava estudando, que eles vieram com roupas velhas, sandálias gastas, pão seco, historinhas convincentes, para que eles não percebessem que eles estavam ali, para que eles não percebessem que eles eram ali da redondeza. Israel, quando ele analisou todo aquele contexto, ele olhou para o natural. Eles não consultaram a Deus. E é aqui que o Senhor quer falar conosco. Eles vieram bonitinho, eles vieram falando, não, nós somos daqui de perto, não somos de longe, nós não somos daqui de perto, né? Nós estamos aqui, olha como que nós estamos, as nossas roupas estão gastas porque a gente viajou bastante, olha esses pães aqui, olha a gente assou para trazer, como que eles já estão velhos. E aí eles foram falando ali com o povo de Israel, com Josué. Só que aí Josué, ele olha o espírito de discernimento, mesmo assim ele ainda fica, mas quem são vocês? O que vocês querem? Quem são vocês? Mas eles vieram tão assim mansamente, falando, tentando convencer, que até que Josué acaba aceitando e faz um tratado com eles, e faz uma aliança com eles. Mas o erro aqui não foi fazer aliança, o erro porque eles não consultaram a Deus. Ele olhou somente para o natural, aquilo que eles estavam apresentando. E a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que chegam humildemente perto de nós. Porque muitas vezes essa pessoa humilde, mas por dentro ela tem uma maldade para nos atingir. E o inimigo muitas vezes ele não consegue destruir pela batalha, mas ele tenta fazer uma aliança contigo através do engano. Ele não entra por guerra, ele entra pelo um acordo. E aí eu coloquei que isso acontece quando aceitamos coisas sem discernimento. Há um tempo que a gente buscou muito pela sabedoria, mas hoje nós precisamos buscar mais por discernimento. Precisamos entender e discernir o que está em nossas voltas. Fazemos alianças muitas vezes sem oração. A gente precisa ter discernimento com quem nós estamos fazendo aliança, com quem nós estamos relacionando, porque muitas vezes você pode achar que é bonzinho, é uma pessoa boa, é uma pessoa que se aproxima de você para te ajudar, é uma pessoa que está ali porque quer somar com você, mas muitas vezes o inimigo está usando desse tipo de pessoa para te enganar, para pegar tudo aquilo que você tem. Por isso que aqui Josué era um homem extremamente usado por Deus, mas por ele, uma pequena falha, ele não consultou a Deus, e ele acabou fazendo uma aliança com o inimigo. Que nesta noite você possa
começar a analisar aonde você tem entrado que Deus não mandou você entrar e você está entrando, aonde você está fazendo aliança que Deus falou para você não fazer e você está fazendo. Você está consultando a Deus nas suas decisões do seu dia a dia? Você está consultando a Deus em pequenas coisas na sua casa? Porque muitas vezes você, por achar que é bonito, é favorável, é bênção, mas para Deus não é. E você pode estar fazendo aliança com o inimigo, porque aqui ele não veio numa batalha, ele veio pelo engano. Quantas vezes nós somos enganados por pequenas coisas, por falta do discernimento? E nesse tempo a gente precisa clamar ao Senhor. Eu preciso do discernimento, eu preciso entender, eu preciso ter discernimento quando agir, quando não agir, quando falar e quando ficar em silêncio. E tomamos decisões apenas pela aparência. Muitas vezes você acha bonito, mas não é. Então por isso que Josué, o vacilo dele foi porque ele não orou, ele não consultou a Deus se ele tinha que fazer essa aliança com o povo gibeonitas. Ele, na hora, pela emoção, pelo que ela estava apresentando, porque tudo estava favorável, ele estava mostrando os sapatos gastos, ele estava mostrando as comidas velhas, ele estava mostrando saco de roupas rasgadas. Pela lógica daquilo que ele estava apresentando, estava certo, é como se ele tivesse mesmo vindo de uma longa viagem, mas isso era só um engano. E Josué olhou para a aparência e não consultou ao Senhor. Isso aqui é grave nos dias de hoje. E o Senhor, eu tenho falado com o Senhor: Pai, eu preciso mais de discernimento para decidir, para ver se eu posso entrar ou não posso. A gente precisa tomar muito cuidado, que quando o inimigo não consegue te vencer pela guerra, ele vai tentar entrar na sua vida através do engano. Mesmo depois do erro, Deus transformou as situações. Gibeonitas passaram lá na frente. Assim que Josué descobre que os gibeonitas, eles eram ali daquela redondeza, o que acontece? Ele vai falar: por que vocês mentiram para nós? Por que vocês nos enganaram? E aí com isso, o próprio Josué fala que eles serão um povo amaldiçoado e que de agora em diante eles iam servir lá encarregados, ele ia servir água, eles iam carregar água para a casa do nosso Deus. O que eu entendo disso? Eu coloquei aqui que mesmo diante do erro, Deus transformou a situação. Gibeonitas passaram a servir na casa de Deus. Isso é poderoso, porque Deus é capaz de transformar até os nossos erros em propósito, porque aquele povo, eles ficaram ali servindo na casa do Senhor. Precisamos ter discernimento espiritual. Nem toda porta aberta vem de Deus. E antes de fazer aliança, precisamos perguntar: Senhor, isso vem do Senhor? Isso vem do Senhor? Será que eu posso entrar nessa situação? Por que o Senhor me fez entender isso? Porque nós estamos numa era muito enganosa. As pessoas, muitas vezes, ela não quer o seu bem, ela está desejando aquilo que você tem. E aí a pessoa vai chegando próximo, vai chegando, e você, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa legal, nossa, ela veio para ajudar, ela veio para somar. Mas será que realmente essa pessoa precisa estar dentro da sua casa? Será que você está dando liberdade para que o inimigo venha mansinho, te enganando, para adquirir tudo aquilo que você tem? E aí o erro de Josué foi não consultar ao Senhor. E essa palavra ficou muito forte no meu espírito. Senhor, um homem de Deus, num pequeno vacilo, fez uma aliança com o inimigo. E nessa noite o Senhor está chamando a minha atenção e a sua. Com quem você está fazendo aliança? Com quem você está permitindo entrar dentro da sua casa que não é para entrar? Por que você está entrando em lugares e ambientes, fazendo aliança com pessoas que não era para fazer? E nessa noite o Senhor está chamando a nossa atenção para isso. Porque assim como Josué não teve discernimento naquele momento, acabou caindo no erro, acabou caindo no engano, a gente também é propício a cair no engano. E o Senhor tem chamado a nossa atenção nesses dias para isso.
Você precisa começar a ter mais discernimento. É um tempo de nós buscarmos por mais discernimento. É um tempo de nós buscarmos por mais entender aquilo que o Senhor está falando e está fazendo neste tempo. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar com você, que Ele possa te mostrar aonde você tem feito alianças, com quem você está fazendo aliança. E o Senhor quer nos mostrar que a gente precisa ter discernimento. Que o Senhor possa trazer clareza para você. Porque hoje, nesse tempo que os gibeonitas eles vieram, foi muito fácil enganar o povo ali. Foi muito fácil. Eles simplesmente foram e enganaram assim. Mas nós estamos falando de um homem de Deus. Um homem que estava ali, que lutou, que venceu Jericó e Ai, um homem que escuta a voz do Senhor. Mas em um piscar, ele foi enganado. Por falta de discernimento. Não vigiou. Ele foi movido pela... Ele até ainda ficou meio assim, mas quem são vocês? Mas quem são vocês? Ele ainda ficou perguntando umas 2 vezes. Mas na terceira ele foi e aceitou fazer aliança com os gibeonitas. E depois ele descobriu que era engano. O Senhor quer chamar a nossa atenção nessa noite. Cuidado com quem vocês têm feito alianças. Cuidado com quem vocês têm se relacionado. Porque muitas vezes essas pessoas, elas estão ali somente para te enganar. E o Senhor tem falado muito comigo. Depois que eu li essa palavra, eu comecei a falar: Senhor, me ajuda a ter mais discernimento, me ajuda a ser mais astuta, me ajuda a ouvir o que o Senhor está falando. Será que é para me entrar? Será que não é? A gente precisa ter esse hábito de conversar com o Pai, porque senão a gente acaba caindo sem perceber, porque aqui nós estamos falando de Josué, um homem usado pelo próprio Deus, mas ali num piscar ele caiu, ele se deixou ser enganado. Que nessa noite o Espírito Santo possa trazer uma clareza para o seu entendimento, que Ele possa te mostrar aonde vocês têm entrado, que não é para entrar, aonde você está fazendo aliança, que Deus está falando: acorda, não é para fazer aliança com esse povo, com essa pessoa, nessa situação. O Senhor quer te mostrar na área profissional. Muitas vezes você está fazendo aliança que não é para fazer. Muitas vezes em relacionamento com pessoas, você está colocando, quem você está colocando na sua casa, que não é para colocar. A gente precisa ter entendimento disso nesta noite. Eu falei: Pai, que palavra é essa? É porque nós precisamos entender, porque todo tempo nós somos cobiçados. Todo tempo nós somos cobiçados pelo inimigo. E ele não está brincando, ele não está vindo com guerra, com rumores, ele está vindo no silêncio para nos enganar. Ele está vindo no manso. Hoje está muito fácil para o povo de Deus cair no engano de Satanás, porque ele não está vindo com guerras, ele não está vindo em situações, ele está vindo no manso, no silêncio, no engano, na bondade. E muitas vezes o povo de Deus está caindo no engano de Satanás e está se permitindo fazer alianças erradas. E o Senhor está falando: é um tempo que eu preciso derramar discernimento. Busque por discernimento. Busca por discernimento, porque o diabo ele não está brincando. O que ele quer nos destruir, o que ele quer destruir a sua casa, o que ele quer destruir sua família, o que ele quer destruir sua área financeira, seu trabalho. Ele quer destruir tudo que você tem. E ele não está vindo para mostrar, fazendo guerra, situações, batalha. Ele não está se apresentando desse jeito. Ele está apresentando no manso, na humildade, no engano. E a gente precisa buscar discernimento. O Senhor está despertando uma geração. Busque por discernimento neste tempo, porque mais que nunca Satanás está vindo com astúcia. E você muitas vezes está se relacionando, e muitas vezes você está ali falando da sua vida, abrindo o teu coração para a pessoa que muitas vezes ele quer o seu mal e não o seu bem. E aí vem com mansidão: ai, ela me ajudou,
Olha, ela se dispôs a me ajudar, mas será que essa pessoa está ajudando de verdade? Será que realmente ela quer o seu bem? Ou ela está sendo usada pelo inimigo para te enganar e na primeira oportunidade te destruir? Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo revele ao teu coração, que Ele te mostre nessa noite aonde você precisa acordar. Acorda, acorda, porque não é para fazer aliança com essa pessoa. Desperta, porque está vindo com a finalidade de te enganar. E que nessa noite o espírito de discernimento possa entrar no teu coração, e que a partir de hoje você não age mais por emoções, mas por fé, por vista, com sabedoria e com discernimento, porque o Senhor é Deus e está trazendo clareza para você nessa noite, ampliando a sua visão espiritual, porque diante de uma palavra dessa, o Senhor, Ele quer nos realinhar ao centro da vontade dEle. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que nessa noite você possa abaixar a sua cabeça onde você está. Peça para o Espírito Santo agora. Fala com o Senhor. É o seu momento de falar com o Senhor. Fala: Pai, me ajuda a entender, me mostra aonde eu tenho feito alianças erradas com pessoas que não é para me fazer. Começa a pedir perdão ao Senhor por muitas vezes tomar decisões sem consultar ao Senhor. Hoje a gente quer tomar nossas próprias decisões. A gente acha que é bom, então vou fazer. E o erro nosso é não consultar ao Senhor, é não saber se realmente o Senhor está nisso. Muitas vezes a gente quer tomar nossas próprias decisões. Muitas vezes a gente quer tomar nossas decisões porque a gente acha que é certo, mas o nosso certo pode ser não certo para o Senhor. E nessa noite o Espírito Santo quer trazer essa clareza para o teu coração. Começa a falar com o Senhor. É você e seu Pai nesta hora. É seu momento de intimidade com Ele. Fala: Senhor, me perdoa, porque eu fui movido pela aparência humana. Eu fui movido, Senhor, pela emoção do negócio. Eu fui movido, Senhor, porque eu achei bonito. Eu fui movido porque eu achei que era certo, mas o meu certo pode não ser o teu certo. E eu caí no engano. Eu fui enganado. Eu fui enganado, Senhor. Mas nesta noite eu estou aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra e entendendo que eu quero me alinhar com o Teu coração. Eu te peço, Senhor, perdão, porque eu tenho feito alianças erradas, por falta de discernimento, porque eu não busquei a Tua presença. Porque eu não busquei a Tua presença. E uma decisão errada é para a vida longa no erro. Uma decisão errada não é para agora, vai uma vida inteira no erro. Que o Espírito Santo possa trazer clareza para o teu coração, que você possa ser realinhado novamente ao centro da vontade dEle. Pede perdão ao Senhor. Pai, me perdoa porque eu não te consultei. E eu fiz porque uma pessoa fez e eu acabei fazendo, mas eu não te consultei. Eu não sabia se era para fazer ou não fazer, porque a gente acha que já crescemos demais, que pode tomar decisões. O nosso erro é não consultar ao Senhor. O nosso erro é não falar contigo primeiro. Muitas vezes a gente age muito pela emoção, Pai. Muitas vezes a gente acha, nós age muito na flor da pele da situação. Oh, irandarabaçu, irandarabás. Começa a conversar com o Pai. Esse é o momento de dialogar com Ele, de você falar: Pai, me perdoa. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Espírito Santo. Começa a falar com Ele nesta hora. Fala: Senhor, em nome de Jesus, destrava-me, Senhor.
Muitas vezes a sua vida está travada por falta, por decisões erradas, por alinhamentos errados. Oh, e cantarabacharandarabass.